Som. Bom dia, irmãos, graça e paz. Graças a Deus por estarmos mais uma vez, mais uma manhã na casa do Senhor. Viemos para estudar a palavra de Deus e dar continuidade aos nossos estudos no livro do Apocalipse. Antes de começar, não grava ainda não, viu? Não grava essas besteiras ainda não, viu, Caleb? Deixa ele, viu? Caleb está se soltando, viu? Eu tô. Brincadeira. Irmãos, eu queria pedir um favor antes de começar a aula e a gravação, para que sempre que eu vier aqui, vocês, aliás, deixa eu começar diferente. Quem leu os capítulos de hoje, só para eu saber? Deixa eu ver. 1, 2. Então, o que eu queria pedir para vocês é o seguinte: da próxima aula, para vocês lerem a história que a gente vai contar. Porque vocês leem em casa, pode anotar, tirar as dúvidas, tá certo? Se vocês, por exemplo, hoje nós vamos falar de 4 capítulos. A nossa missão é falar de 4 capítulos. Capítulos 4, 5, 6 e 7. Então, se vocês tivessem lido, ajudava bastante, até mesmo na hora de ler, vocês podiam escrever, fazer suas dúvidas e anotações. Então, para a próxima aula vai ser capítulos 8, 9, 10 e 11. Então, leiam, por favor, de 8 a 11. Aí vocês escrevam suas dúvidas e aí tragam, por exemplo, o nosso irmão aqui, só para assustar vocês aqui, tá? O Jefferson, ele disse que tem 37 perguntas. Fáceis. E 4 difíceis. Eu acho que se ele fizer as 4 difíceis já está bom, entendeu? Se ele eliminar as 37 já ajuda. Se ele for fazer 41 perguntas, eu falei, tem que deixar os outros falarem também, entendeu? Certo? Então, por favor, vamos orar então, aí a gente começa. Eu vou fazer como sempre, eu vou expor mais ou menos em 1 hora. Aliás, hoje é missão impossível, não dá para falar de Apocalipse 4 a 7 em 1 hora, não dá. Então eu vou passar pelos pontos principais, porque tem muitos assuntos. Hoje vai esquentar mesmo, até o final agora os temas são bem complexos, tá bom? Então, oi? Vai relembrar da semana? Vou fazer sempre, toda aula começa uma revisão, e a revisão vocês é que respondem, ok? Vocês vão me ajudar já. Sempre tem segura que lá vem a revisão, né? Tinha um programa que era assim, eu acho que de TV. Telecurso, né? Não é assim? Segura que lá vem a revisão, alguma coisa assim. Vamos orar? Tá alto para vocês aí? Abaixa um pouquinho, por favor. Senão no final vocês estão me xingando. Certo? Paulo Júnior. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas nossas vidas. Te agradecemos pela boa noite de sono que tu nos deste. Obrigado por mais um dia de vida, pela renovação das tuas misericórdias sobre nós. São elas, segundo a tua palavra, a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Obrigado pelo café, pelo pão nosso de cada dia, e te pedimos que o Senhor nos ensine agora através do pão espiritual, que é a tua palavra. Nos ajuda, nos ensina, nos ilumina com o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra, entendê-la e especialmente praticá-la para a glória do Teu nome. Nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua bênção, a Tua direção e reconhecendo a nossa dependência do Senhor para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, então vamos lá. Vocês olham para o telão e eu olho para a telinha aqui, tá bom? Aqui é minha cola. Então vamos lá. Revisão, pedido como a irmã perguntou ali. No dia 24 de março, que foi a nossa última aula, nós falamos sobre a primeira sessão do livro. Já começamos a contar a história propriamente dita. Qual é o tema do livro mesmo? Alguém lembra? Olha a importância da revisão, né? Certo? Então, se eu começar já direto, a gente volta um pouquinho e relembra na revisão. Qual é o tema do livro? Resposta: a vitória de Cristo
e da sua igreja. Apocalipse 17:14 diz que o Cordeiro é vencedor e aqueles que estão com ele também são vencedores. Então, se o Cordeiro é vencedor, a igreja também é vencedora. Resumo geral do livro. O livro está dividido em duas partes. Primeira, capítulos 1 a 11, o mundo persegue a igreja. Então o livro tem 22 capítulos, de 1 a 11, quem vai perseguir a igreja é o mundo. Então o mundo persegue a igreja. Segunda parte, capítulos 12 a 22, o diabo e seus agentes perseguem a igreja. Então veja aqui o diabo e os agentes. Quem são os agentes do diabo? Ele tem 4 agentes: o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia e os ímpios. Com ele, no total, 5. Então veja, a igreja ao longo da história, ao longo dos séculos, tem 5 inimigos. Esses 5 aí, os 4 agentes mais o diabo. E mesmo assim, Apocalipse 17:14 diz que o Cordeiro é vencedor e a igreja também é vencedora. Então, e também Jesus diz nos evangelhos, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus é vencedor e a igreja também. Aqui vem a ajuda de vocês. Aqui vocês podem falar, ok? Um pouquinho, tá bom? Resumo geral das sessões. O livro está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. É aquilo que nós falamos. Ele não é cronológico, ele é cíclico ou repetitivo. João vai contar a mesma história com ênfases diferentes 7 vezes. Então me ajudem aqui. Qual que é a primeira? Sem colar, viu, gente? Por favor. Colar não é de Deus não, viu? Capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros. Segunda? 7 selos. Terceira? Capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Quarta? Capítulos 12 a 14, as 7 vozes. Quinta? Taças. Irmã. Capítulos 15 e 16. Eu estou lendo. Desculpa, as 7 taças. Sexta? Capítulos 17 a 19, as 7 cenas. Sétima? Julgamentos. Capítulos 20 a 22, ali está errado novamente, né? É os 7 julgamentos. Então hoje nós vamos ficar nessa parte aqui, ok? Então nós vamos estudar os capítulos 4 a 7, os 7 selos. Então para a próxima aula, eu peço que vocês leiam a terceira. Os capítulos 8 a 11, 8, 9, 10 e 11, tá bom? Então vamos lá para os 7 selos. Eu achei essa imagem, eu coloquei até no cartaz, eu achei interessante, porque essa imagem ela mostra o passado e o presente, não é verdade? Aqui você tem, por exemplo, uma espécie de um pergaminho, né, com 7 selos. O texto vai dizer que esse livro ele está escrito por dentro e por fora, e ele está fechado, selado com 7 selos, e à medida em que cada selo é aberto, coisas vão acontecendo. Então a nossa aula basicamente vai ser verificar o que acontece quando cada selo é aberto, ok? Então no passado você tem o pergaminho fechado, escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Então, à medida em que o selo é aberto, acontece alguma coisa. E é exatamente essa coisa que nós vamos estudar. E hoje você vem aqui, né, a Bíblia como nós usamos frequentemente. Pela grossura ali, provavelmente uma Bíblia de estudo, né? Tá certo? Então, antigamente e atualmente. Então, os 7 selos. Essa imagem ela é interessante porque aqui você tem 2 mãos
simbolicamente, metaforicamente, né? Aqui seria a mão do Pai, na mão do Pai tem o livro está na mão do Pai. E a mão esquerda seria a mão do Filho, que é o Filho que vai pegar esse livro e vai abri-lo, ok? Vai abrir os selos, e a gente vai ver o que significa cada um deles. Então, segunda sessão, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Lembram-se que nós falamos, cada sessão vai da primeira até a segunda vinda de Jesus. Onde está a segunda vinda? Veja aí, por favor, capítulo 6, versículo 17. 6:17 de Apocalipse. Diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Se a sua Bíblia for igual à minha é a ARA, Almeida, revista e atualizada, veja que a expressão grande dia está com letras maiúsculas. A letra G, G de grande está maiúsculo, e a letra D de dia também está maiúsculo. Veja que no meio, isso não é comum, isso não é normal. No meio da frase, duas palavras com letras maiúsculas, isso tem um significado, isso é para chamar a nossa atenção. Grande dia se refere à segunda vinda de Jesus. Então a pergunta é, porque chegou o grande dia, a segunda vinda de Jesus, da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar de pé diante da segunda vinda de Jesus? Então, nós nem começamos ainda o estudo e nós já vimos que a sessão ela começa na primeira vinda, termina na segunda vinda. Quando nós estudarmos as 7 trombetas, começa na primeira vinda, termina na segunda vinda. Então, o livro é cíclico, é repetitivo e não cronológico. Deixa eu dizer mais alguma coisa aqui. Nesse livro está escrito a história da humanidade. Toda a história da humanidade está nesse livro. Agora, como é que eu conto a história da humanidade em 1 hora, gente? Difícil, né? Então eu vou ter que resumir, aí vocês já vão anotando aí e fazendo as perguntas. Nesse livro está escrito a história da humanidade. Toda a história. E em 1 hora não dá para falar. Antes de abri-lo, Deus ensina 2 verdades. A ideia é a seguinte: antes de abrir o livro, cada selo, é como se Deus dissesse para João, para as 7 igrejas, né? Eu preciso ensinar 2 coisas para vocês, antes da gente abrir o livro. Então eu vou mostrar essas 2 coisas, depois a gente abre o livro, tá bom? Então vamos ver a primeira verdade. Aliás, eu trouxe, se você não viu ainda, né? Eu trouxe uma imagem do trono de Deus, linda, imagem linda, simbólica, representativa, mas linda. Veja só. Primeira verdade antes de abrir o livro: Deus reina. Deus reina soberanamente, poderosamente. Quem manda no mundo, irmãos, não é Donald Trump, não é o norte-coreano lá, Kim Jong-un. Quem manda no mundo é Deus. Deus reina, Deus está no trono, apesar dos pesares, apesar das dificuldades que nós temos visto, apesar da violência, apesar da corrupção, Deus reina. Capítulo 4, nós temos ali, que, na verdade, irmãos, se eu fosse detalhar essa imagem aqui, eu ia ficar só nessa imagem, dá para falar um dia aqui. Exagerando um pouquinho, né? Mas aqui, na verdade, aqui nessa imagem tem toda a história da humanidade, todo mundo ali, inclusive você e eu, está todo mundo ali. Capítulo 4, a visão do trono de Deus. Eu trouxe algumas coisas legais para mostrar para vocês. Veja só, capítulo 4, versículo 1, diz que uma porta aberta no céu. Veja aí, por favor, 4.1. A partir daqui começa a ficar complicado, porque uma porta foi aberta no céu. 4.1. Depois destas coisas, essa expressão depois destas coisas é depois de ter falado sobre os 7 candeeiros, as 7 igrejas da Ásia Menor, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Eu trouxe essa porta para vocês aqui.
como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então veja, capítulos 1 a 3 ele está na terra. Agora capítulos 4 até o final, até o 22, ele vai ter uma visão do céu. Por que o Apocalipse é complicado? Porque de 4 a 22, ele vai falar de coisas do céu. E lembre-se, eu até coloquei, dá para enxergar, acho que não dá para enxergar ali, né? O amarelo, né? Mas eu vou ler aqui. Falar do céu não é fácil, pois somos, alguém consegue enxergar ali? Não. Ali está escrito terráqueos, viu? Terráqueos. Falar do céu não é fácil, pois somos terráqueos, entre aspas, né? Então, João, ele sobe, ele tem uma visão celestial, e aí ele vai falar de coisas que ele vai ver lá no céu em visão. Qual é a dificuldade de João? João mora na terra. João é um terráqueo como eu, e ele tem que falar das coisas que ele vai ver lá nessa visão, ok? Então, para falar do céu, ele vai usar muitas figuras, muitos símbolos, ok? Então vamos lá. Aí, olha o trono novamente. Significado da visão, versículos 1 a 7. Olha que interessante. Deus é descrito por cores. Deus é descrito por cores, por pedras preciosas. Quando você lê o capítulo 4, você diz assim: nossa, que legal, agora eu vou ver Deus. João vai falar de Deus, João vai descrever Deus, eu vou ver Deus. Agora você vai perceber, Deus está aqui, viu gente, ó, nessa parte branca. Vocês estão vendo Deus ali? Alguém está vendo Deus? Não dá para ver Deus, a Bíblia diz que Deus é Espírito. João 4, lá o episódio da mulher samaritana, Deus é Espírito. Então, quando você pensa que vai ver Deus, você não vê. Então João viu o trono de Deus, alguém sentado nele. Como ele não pode ver Deus, ele vai usar figuras para falar de Deus. Então eu trouxe aqui, quem não viu vai ter a oportunidade de ver. Deus é descrito como se fosse pedras preciosas. E eu trouxe as pedras para vocês. Veja só, versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, o Pai. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Alguém já viu pedra de jaspe? Levanta a mão. Quem já viu? Quem já viu, levanta a mão. O Caleb, né? O Caleb está férias. Quem nunca viu vai ter a oportunidade de ver. Eu trouxe as pedras para vocês. Então, ele diz que ele olha para Deus e ele vê, o aspecto é como uma pedra de jaspe. Jaspe é branco. Olha aqui, ó, branco. O branco fala da santidade de Deus. Ele olha para Deus, ele não consegue ver Deus, mas ele diz: Deus é como uma pedra de jaspe, branca, representando a santidade de Deus. Deus é santo. Agora veja a pedra, eu trouxe para vocês aqui, ó. Essa é a pedra de jaspe. Ele olha para o trono e diz assim: Deus é semelhante, para vocês terráqueos entenderem, Deus se parece com uma pedra de jaspe. Tem mais, o jaspe, portanto, aponta para a santidade de Deus. O texto continua: e de sardônio, alguém já viu sardônio? Trouxe também para vocês aqui, ó. O sardônio é esse círculo vermelho aqui, ó. O círculo vermelho. O vermelho aponta para a justiça. Deixa eu mostrar a pedra para vocês, né? Essa é a pedra de sardônio, vermelho. Aquele círculo aponta para a justiça de Deus. Se no branco fala da santidade de Deus, o vermelho fala da justiça de Deus. Então o trono de Deus é um lugar de santidade. O trono de Deus é um lugar de justiça. Na Bíblia, quem é a nossa justiça? Cristo.
Cristo é a nossa justiça. Então tem o branco da santidade e tem o vermelho da justiça. O trono de Deus é feito de justiça, porque o vermelho aponta para o sangue. O sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Atrás da santidade tem a justiça. E não há nenhum justo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas lá tem o sangue de Jesus, sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Tem mais. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está vendo? Qual é a cor da esmeralda? Verde. Então veja, ó, atrás tem o verde. Eu trouxe a esmeralda aqui, ó. Pedra de esmeralda, verde. A esmeralda aponta para a misericórdia de Deus. Diz o texto que atrás do trono, ao redor do trono, há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Então, ó, branco, santidade, vermelho, justiça, verde, misericórdia. Você se lembra de algum texto na Bíblia que fala de arco-íris? Você já leu em algum lugar um texto que fala de arco-íris? O arco da que a gente chama de arco-íris, quando chove, né? O arco-íris, né, aparece, né? O arco-íris ou o arco da aliança é Gênesis. Deus disse para Noé: agora eu não vou mais destruir a terra com água. Toda vez que chover, eu faço essa aliança com vocês. Quando chover, eu vou colocar o meu arco. Então, o arco no céu é símbolo da misericórdia de Deus. Então, veja, nós estamos estudando Apocalipse, mas de vez em quando a gente tem que voltar para Gênesis. Então, João diz, olha... deixa eu voltar aqui. João diz, olha, eu olhei para o trono e o trono é santo, branco, ele é justo, vermelho, ele é verde, tem misericórdia. Nós só vamos para o céu por causa da justiça de Cristo e por causa da misericórdia de Cristo também. Então, a esmeralda. Então, essa é a primeira verdade. Antes de abrir o livro, Deus reina. Deus está no trono. Segundo, Jesus salva. Capítulo 5, ele tem a visão do livro selado e do cordeiro. Vamos ler aí capítulo 5, versículos 2 a 5. Quem pode abrir o livro, aquele livro? Veja aí, eu vou ler de 1 a 5. 5 de 1 a 5. Vi na mão direita. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Vi ali no lado direito, né? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veja que interessante, aquele livro que está na mão direita do Pai, ele precisa ser aberto, porque ali está toda a história da humanidade. Mas nós temos 2 problemas. Ninguém pode abrir o livro. Para piorar, ninguém pode olhar para o livro. E agora? Quem é que vai pegar o livro, se ninguém pode nem olhar para ele? Quem é que vai abrir esse livro? Quem é que vai desatar os selos e mostrar os fatos e os acontecimentos ao longo da história? E João começa a chorar muito, diz o texto, porque se o livro não for aberto, como que a história estará interrompida? E aí alguém vem e diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus vai abrir o livro. Ele pode abrir o livro e ele pode olhar para o livro.
Jesus é mostrado um pouquinho diferente aqui. Eu trouxe também para vocês. Vocês vão se assustar um pouquinho, mas calma, tá? Veja que interessante. Olha só. Olha Jesus aqui, gente. Jesus está diferente aqui, viu? Cuidado, viu? Olha aqui. Capítulo 5, versículo 6. Esse é Jesus, viu? Para quem não... Jesus está diferente, não tá? Esse é Jesus. Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, com letras maiores aí, como tendo sido morto. E o texto vai dizer que ele tem 7 olhos, ele tem 7 chifres. Esse cordeiro está diferente do cordeiro que você conhece, né? O cordeiro tem 2 olhos normalmente, não é assim? Esse tem 7 olhos, ele tem 7 chifres. Agora essa imagem, irmãos, é extraordinária. Por que ele é branco? Por que o cordeiro é branco? Lembra do Antigo Testamento? O cordeiro tem que ser puro, tem que ser macho, branquinho, sem defeito. Então ele é branco. Por que ele está em pé? Diz de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele está em pé, significa posição de vitória. Ele não está caído, ele não está deitado, ele não está morto, ele ressuscitou. Então ele é branco porque os animais do Antigo Testamento eram assim. Antigo Testamento, sombra. Novo Testamento, realidade. Ele está de pé porque ele é vencedor. Um cordeiro como tendo sido morto. Vocês estão vendo que tem um sangue ali? Aquele, quem entende quem é da roça, parece que é por aqui que mata o animal, né? Imola o animal, por aqui. Quando o texto diz assim, um cordeiro como tendo sido morto, do que o texto está falando? Da primeira vinda de Jesus, da cruz de Jesus. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Um cordeiro como tendo sido morto. Ele morreu, mas ele é branco, ele é santo, e ele está de pé. Domingo de manhã, ele ressuscitou. Um cordeiro como tendo sido morto. Ele tem 7 olhos. 7 é o número da perfeição. O cordeiro tem 2, esse tem 7. Por quê? Porque aponta para a sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele tem 7 chifres. Normalmente o animal tem 2, né? Normalmente. Esse tem 7. A ideia de 7 chifre na Bíblia é poder. Então ele tem todo o poder. Mas ele já havia dito isso lá em Mateus 28, na grande comissão: toda a autoridade me foi dada na terra e nos céus. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho, etc. O texto da grande comissão lá. Então ele ele vê todas as coisas, ele pode todas as coisas por causa dos 7 chifres. Ele está em pé, ele é branco, ele é santo, ele é vencedor. Então essa é a imagem. Então Deus preparando a João para dizer: olha, abra o livro, mas você pode ter certeza de 2 coisas. Primeiro, Deus reina. Isso eu estou pulando um monte de coisa aqui para a gente abrir logo o livro. Primeiro, Deus reina. Deus está no trono. Deus não perdeu o controle. Segunda, Jesus salva. Jesus salva. Então ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, podemos abrir o livro agora? Podemos? Ok. Portanto, antes de abrir os selos, Deus ensina que ele reina, capítulo 4, e que o seu filho salva, capítulo 5. Vejamos os 7 selos então. O mundo persegue a igreja. A ideia aqui é a seguinte, irmãos: essa preparação de Deus reina e Jesus salva é porque os selos falam da perseguição do mundo à igreja. O mundo vai perseguir a igreja violentamente, truculentamente. Irmãos, e isso já acontece, ó. Lembra-se que nós falamos, ó, a melhor interpretação do Apocalipse
é histórico e espiritual. Serviu para o passado, serve para o presente e servirá para o futuro. Então, Deus prepara o terreno para dizer: a igreja vai ser perseguida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Bem, Jesus venceu, nós somos vencedores, mas isso não isenta a gente de problema, de lutas, de aflições. Então vamos lá, selo por selo. Os primeiros 4 selos falam dos cavaleiros. Já ouviram falar dos cavaleiros? Os cavaleiros do Apocalipse. Então, os 4 cavaleiros, capítulo 6, versículos 1 a 8. Branco, vermelho, preto, amarelo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses cavalos. Primeiro selo, capítulo 6, versículos 1 e 2, por favor. Primeiro selo. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, primeiro selo, um cavalo branco. Pergunta. Essa deve ser provavelmente uma pergunta de Jefferson, então já vou. Brincadeira. Quem é esse cavaleiro? Essa é a primeira pergunta do texto que a gente deve fazer. Quem é esse cavaleiro? Eu vou dizer uma coisa para vocês, Apocalipse é complicado. Existem 4 interpretações para falar sobre esse cavaleiro. 4. Eu vou falar as 4 e depois a igreja presbiteriana se inclina mais para uma, mas existem 4 interpretações para falar desse cavaleiro. Olha só. Existem 4 interpretações. Primeiro, dá para enxergar? Não. Dá? Não? A primeira interpretação diz que esse cavaleiro é o anticristo. O anticristo escatológico futuro, que virá no final dos tempos. Ele tem um cavalo branco, ele tem um arco na mão, uma coroa na cabeça, e ele saiu vencendo e para vencer. Então a primeira interpretação diz que esse cavalo e seu cavaleiro é a figura escatológica do anticristo, que quando surgir vai perseguir e massacrar a igreja intensamente. A segunda diz que esse cavalo branco é o poder militar. Poder militar. São as armas, é o poder bélico, são os armamentos